Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do terceiro trimestre de 2024. Neste trimestre, nós estamos estudando a lição de jovens na Cova dos Leões. Nós estaremos estudando sobre o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E a nossa primeira lição tem o tema Daniel, uma jornada de fidelidade. Nesse trimestre, nós vamos aprender muito com a história desse jovem fiel a Deus, que foi levado para uma cultura totalmente estranha, totalmente distante da realidade em que ele vivia anteriormente. Este jovem que foi tomado como escravo e que agora está na Babilônia. Tá? Nós veremos toda a dimensão do que Daniel enfrentou, psicológica, social, emocional, espiritualmente, todas as dificuldades, todos os confrontos que ele vivenciou e como ele pôde vencer tudo isso. Nós vemos que a história de Daniel, ela é impactante e tem grandes ensinamentos para nós que vivemos em um mundo que é dominado pelo espírito que permeava também aquele tempo, o espírito da Babilônia. A Bíblia já diz que o mundo jaz no maligno, tá? Esse espírito da Babilônia é o espírito do anticristo que opera ainda hoje. Nosso texto principal tem Daniel, capítulo 1, versículo 1. Diz, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil, tá? Esse livro de Daniel, né, tem muitos que fazem parte da chamada teologia liberal, que vão tentar nos trazer uma noção, vão defender uma ideia de que não foi Daniel que escreveu esse livro, de que esse livro, na verdade, ele foi escrito em um momento posterior, ou em vários momentos posteriores à história de Daniel. Por quê? Porque no livro de Daniel há profecias extremamente detalhadas, muito específicas, para eventos que aconteceram depois de Daniel. Então, esses ditos, abre aspas, teólogos liberais, fecha aspas, eles tentam dizer, trazer uma noção, eles defendem a ideia de que na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que está falando sobre sobrenatural deve ser abandonado, deve ser retirado. Como o livro de Daniel ele traz muitas profecias exatas, com muita riqueza de detalhes de que aconteceram, esses teólogos liberais, eles vão dizer que não foi Daniel, que não foi, de fato, uma profecia vinda de Deus, que os eventos aconteceram primeiro, e depois pessoas escreveram esses eventos e colocaram no livro de Daniel, ou seja, os teólogos liberais, eles rejeitam a revelação de Deus, eles rejeitam que Deus, de fato, conhece o futuro, conhece a história. Porém, nós sabemos que não. A verdade é que Daniel sim escreveu, e Jesus Cristo vai dar testemunho disso. Mateus, capítulo 24, versículo 15, o próprio Jesus vai se referir a Daniel, tá? O profeta que falou a respeito desses eventos futuros, daquilo que aconteceria e deixou registrado no livro que traz o seu nome. Algo mais interessante também é que o livro de Daniel, na Bíblia hebraica, não está entre os profetas, entre os livros proféticos, tá? Está, na verdade, entre os escritos. Então, a Bíblia hebraica tem uma divisão de Torá, Nevi e Ketuvim. Torá seria a lei, tá? Então, o Pentateuco para nós hoje. Então, do Pentateuco, logo seguido, os livros proféticos, que vai tratar sobre os 12 livros de profecia, e os escritos, que são todos os outros livros do Antigo Testamento, tá? Então, aí está a Bíblia hebraica. Por que o livro de Daniel não está entre os livros proféticos, mas entre os livros escritos na Bíblia hebraica? Porque Daniel, ele não é um profeta que profetiza diante do povo, que vai até o povo dizer, assim diz o Senhor, tá? Não é um profeta que está pregando diante de uma multidão, não.
Daniel, ele recebe as revelações de Deus, ele interpreta sonhos, ele tem visões de Deus, anjos vão até Daniel dar uma explicação para ele daquilo que ele viu, daquilo que está buscando, das interpretações que ele está buscando alcançar, né, em textos da Bíblia Sagrada, especialmente textos escritos pelo profeta Jeremias, que é um contemporâneo dele. Então, Daniel tem todas essas revelações, explicações vindas da parte de Deus, e ele escreve. Então, a profecia de Daniel, ela é escrita. E ela é escrita e diz respeito não só a Israel, mas diz respeito também a vários outros reis. Nós temos uma divisão muito interessante no livro desse profeta, porque o primeiro capítulo, né, o capítulo de número 1, até parte ali do capítulo de número 2, ele vem escrito em hebraico, tá? Tá em hebraico. E por que tá em hebraico? Porque são textos que se referem mais ao povo de Israel, são direcionados aos israelitas. Assim, tá em uma linguagem que o povo de Israel consegue entender. Agora perceba, isso aí é o capítulo 1, tá, do livro de Daniel. Agora, a partir do capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, até ali o capítulo de número 7, né, de Daniel, nós vamos ver que o texto, ele já está escrito em aramaico. Aramaico já é uma língua que é utilizada no mundo. O aramaico, naquele momento, era como o inglês para nós hoje. Então, o aramaico é uma língua mais universal, uma língua em que os povos entenderiam. Do capítulo 2 até o final ali do capítulo 7, nós temos mensagens que são direcionadas justamente para os povos, para as outras nações. Depois disso, o texto do livro ele volta a ser escrito em hebraico, porque são profecias que voltam a ser direcionadas para a nação de Israel. Então tem esses dois idiomas dentro do livro de Daniel, o hebraico, que são os textos que se referem especificamente à nação de Israel, e o aramaico, que são textos que vão se referir às demais nações. Então, nós já percebemos que a autoria do livro é realmente de Daniel, tá? E a estrutura e peculiaridades desse livro é que ele está escrito em dois idiomas, porque do direcionamento que esses capítulos têm para as nações. Quando o direcionamento é para Israel, está em hebraico. Quando o direcionamento é para as demais nações, está em aramaico. Tá? O contexto histórico deste livro. No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Em 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito, na Batalha de Carquemes, a Babilônia estava se consolidando como grande potência mundial, liderada por Nabucodonosor II. Tá? O exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá e sua capital. Posteriormente a essa primeira invasão, haverá outras duas invasões. Nessa primeira invasão, vão ser levados cativos para a Babilônia pessoas influentes, tá? Pessoas de família real, jovens que podem ser úteis para o governo de Babilônia. Então, eles estão separando pessoas que teriam naturalmente cargos de destaque, cargos políticos, cargos de liderança da nação, jovens que estavam já sendo preparados para terem esses cargos de destaque dentro da nação de Judá. Então, Nabucodonosor busca os futuros líderes do povo, e ele traz para a Babilônia. Esses futuros líderes do povo vão ser treinados agora na cultura dos caldeus, na língua dos caldeus, na letra, na história, nos ensinos, na ciência dos babilônios. Tá? Dentro desse grupo de pessoas influentes, de jovens influentes, nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens vão ser levados para Babilônia, tá? E ali na Babilônia, eles têm por volta entre 14 e 18 anos nesse momento. Então, eles estão na flor da juventude, tá? E imagine o baque que eles levam nesse momento, né? De serem completamente removidos, arrancados do seio familiar, da sua nação, serem removidos da sua cidade, serem levados como cativos para uma terra estranha. Mas o cativeiro desses jovens futuros líderes é um cativeiro diferenciado. Não é igual à mesma forma de cativeiro que, por exemplo, o profeta Ezequiel
vai enfrentar, tá? Então, esse primeiro grupo, o grupo dos nobres, eles têm, abre aspas, um cativeiro com uma aparência amigável, fecha aspas. O que Nabucodonosor quer é seduzir os futuros líderes do povo para que não haja motins entre o povo. Quando o povo cativo vê que os futuros líderes estão diante da Babilônia, estão defendendo a Babilônia, estão já aculturados ali na Babilônia, o povo vai se arrefecer os ânimos, né? Eles vão ficar sem direção, porque se o líder não está ali para dirigir, se o líder não está ali para pegar as pautas, se o líder não está ali para mobilizar, para levar adiante questões, o povo simplesmente não vai fazer. Onde não há liderança, o povo perece, né? Onde não há liderança, há, na verdade, falta de esperança. O líder traz esperança, o líder traz direcionamento. Então, quando o povo tem um problema, isso pode acontecer em qualquer tipo de organização, desde um país, né, que é algo mais macro, a gente pode descer aí para organizações com fins lucrativos, empresas de grande, médio, pequeno porte, ou organizações sem fins lucrativos, mesmo dentro de uma família, tá? Quando existe um problema sendo enfrentado, os membros dessa sociedade, ou desse núcleo social, eles vão buscar um líder, e o líder precisa ter o direcionamento. O líder é aquele que deveria saber o que fazer, né, que decisão tomar. Então, se os líderes do povo estão apoiando a Babilônia, o povo não tem o que fazer. Essa é uma intenção que Nabucodonosor tem, e agora todos esses futuros líderes do povo, eles vão ser levados para a Universidade da Babilônia, onde vão ter um curso intensivo de 3 anos de duração, é uma faculdade, né, uma graduação. Então, depois de 3 anos de doutrinação, 3 anos adquirindo conhecimentos variados, 3 anos imersos na cultura dos caldeus, 3 anos sendo treinados para estar na corte de Babilônia, para atender diante do rei, para serem representantes do rei, a intenção desse sistema de governo de Nabucodonosor é trazer uma mudança completa na mentalidade deles, tá? Fazer com que os jovens israelitas se tornassem jovens babilônios, com que os nobres de Israel se tornassem nobres de Babilônia. Mas ao final desses 3 anos, nós vemos que os jovens, e pelo menos esses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, se mantêm fiéis a Deus. Então eles estão na corte de Babilônia, mas são nobres, sim, nobres israelitas, tá? Nabucodonosor, ele é um rei totalmente ímpio, né? Jeoaquim também é um rei totalmente ímpio. Jeoaquim era o filho aí de Josias. Josias é aquele rei, né? Que ele tentou ali trazer o povo de volta para o caminho do Senhor, que ele empreendeu algo, tá? Mas o filho dele não segue isso. Então Joaquim é totalmente distante das obras do pai, é perverso. E por isso, nesse momento do reino de Joaquim, Deus julga a nação e o povo vai ser levado cativo mesmo. Então, quando a Bíblia já vai nos alertar, né, que quando o governante é perverso, todo o povo sofre, toda a nação geme. Nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos interceder por aqueles que têm o poder, têm a autoridade política dentro do nosso país, tá? Então, quando nós intercedemos pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, para que haja paz aqui, a paz nos alcança, a paz vem sobre todos, toda a nação. Então, nós não devemos abandonar a nação, independente de quem estiver no governo, independente de quem estiver no governo. Afinal de contas, Deus tem o controle de tudo. E se algum governante está no poder, ele está lá por permissão de Deus. É o caso de Nabucodonosor, que está no poder. Deus o colocou ali naquela situação, naquela posição, e o entregou aos demais reinos, tá? Para que ele fosse uma vara de correção. Então, à medida da transgressão, um cálice de transgressão, se a gente pode chamar assim, dos pecados do povo de Israel, de Judá, do povo ali em volta, das nações daquele momento, estava transbordando. Nabucodonosor é utilizado como uma vara para correção. Tá? Então, muitos eventos mundiais são utilizados assim, para correção, e é onde nós vemos que o povo volta a clamar a Deus, volta a clamar ao Senhor, tá? Então, Deus castiga, sim, o seu povo, castiga. É possível um justo sofrer? Claro que é possível. É possível que uma pessoa dedicada a Deus fique doente? É possível. É possível que um homem, uma mulher, santos, separados para Deus, enfrentem calamidades, desastres? É claro que é possível. Nós acabamos de ver esse grande desastre, né, essa grande calamidade que se abateu sobre o nosso país, na região ali do Rio Grande do Sul. Nós vemos que atingiu a todos, tá?
de forma igual, justos e injustos, todos foram atingidos por essa calamidade. Então, sim, o justo pode passar dificuldades, pode padecer. Daniel, ele é levado cativo. Daniel e seus amigos são levados prisioneiros. Ezequiel é levado prisioneiro, como escravo, e um escravo, Ezequiel, no caso Ezequiel, um escravo que vai trabalhar fazendo tijolos, né? Vai trabalhar ali nas margens do rio, um escravo que vai trabalhar pesado, diferente da função política que Daniel e seus companheiros terão. A relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Daniel é um livro que é escrito para todas as épocas, tá? Nós vemos todos os embates que Daniel vai enfrentar. Então, dentro da Universidade Babilônica, é claro, ele vai ter, inclusive, aulas direcionadas à religião. E ali existem vários deuses, né? Deuses de muitas nações diferenciadas, de muitos povos. Então, os babilônios estão inflamados na adoração de muitas divindades, né? Eles estão rejeitando o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, tentam a todo momento ali na Universidade de Babilônia fazer desacreditar o verdadeiro Deus, fazer desacreditar o Deus de Israel. Não é diferente dos nossos dias. Você que me assiste aí e que já frequentou sala de aula ou frequenta uma universidade hoje, você sabe os embates que nós cristãos enfrentamos. Parece que o relativismo ele vale para todos, exceto para os cristãos. Tudo pode ser aceito, exceto o cristianismo, né? O cristianismo é exclusivista, na verdade. Existem 7 principais cosmovisões no mundo. Todas as 7 principais cosmovisões do mundo, dentre essas 7, apenas uma cosmovisão rejeita todas as demais, e é a visão judaico-cristã. Tá? Então, se a cosmovisão judaico-cristã é a verdade, as demais cosmovisões são falsas. Né? Por quê? Se a verdade judaico-cristã, ela exige a existência de um Deus, um único Deus, as demais cosmovisões ou vão rejeitar totalmente a existência de qualquer Deus, ou vão alegar a existência de muitos outros deuses, e isso, claro, está em choque direto à verdade da cosmovisão judaico-cristã, da existência de um único Deus eterno, todo-poderoso, conhecedor de tudo, aquele que domina, aquele que é imanente na história, ou seja, ele age aqui dentro, mas é transcendente também ao nosso mundo, ele não se limita àquilo que é físico, ele está extrafísico, né? Na verdade, Deus é espírito. Então, a visão judaico-cristã é muito combatida, muito combatida. Nós temos ali um ideal, né, judaico-cristão, tem uma moral, tem uma norma, uma forma de viver. A Bíblia é muito clara em dizer o que é pecado e o que não é, o que é esperado, o que Deus espera do povo. E isso é combatido especialmente por aqueles que querem viver da forma que quiserem. Aqueles que querem que não haja um legislador, que desejam que não precisem prestar contas a ninguém. Né? Então, eles vão combater, de fato, a visão judaico-cristã. Então, dentro da Babilônia, eles estão enfrentando vários embates, vários combates, tá? Com respeito à fé. Mas eles vão se manter fiéis. Eu tenho certeza que Daniel, seus amigos, passaram por dias de aula, dias longos de aula, em que, no final do dia, ao chegar no quarto deles, eles se ajoelharam diante de Deus e choraram, por causa da pressão daquele dia. Né? Noites que eles passaram orando por causa do dia seguinte, o que eles iam enfrentar no dia seguinte, na matéria, na sala de aula, com os professores que estariam ali, com os estudantes de sala, né, de diversas nações, que também não conheciam o Deus verdadeiro, né, que trazem aí muitas outras divindades para confrontar. Perceba todo esse embate emocional, espiritual que há, e ainda por cima tem uma grande pressão que é agradar Nabucodonosor, que é um rei autoritário, né, que nesse momento tem o poder de vida e de morte. Ele pode escolher realmente quem que vai morrer e a forma que vai morrer naquele momento, tá bom? Então ele tem essas sentenças também à sua disposição. Tudo isso tá envolvido num caldeirão ali de emoções, mas apesar de tudo isso, Daniel e seus amigos vão se manter fiéis a Deus, eles se apegam ainda mais a Deus. Nós vemos que a vida de fidelidade deles é extraordinária. Eles vão rejeitar os manjares do rei, eles vão permanecer em oração, vão permanecer em jejuns diante de Deus, eles vão permanecer na meditação, né, daquilo que eles se recordam dos ensinamentos que tiveram em Israel. Então, da mesma forma, nós precisamos estar bem treinados para enfrentar aquilo que o mundo tem para nos combater, né, de vir de embate à nossa fé.
nós devemos saber o que responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé em Deus. Nós vivemos aí um mundo totalmente transtornado. Nesse período de Daniel, havia um mundo fragilizado, uma troca de poderes acontecendo, uma troca de governos, de domínios mundiais, né? Toda troca de governo acaba vindo muitas diferenças para a nação, geralmente. Um novo governante geralmente abandona aquilo que o governante anterior estava fazendo. Ainda que fosse bom, ele abandona porque ele quer que o povo esqueça que aquilo que era bom estava vindo de outro que não fosse ele, né? E começa um novo ciclo e as coisas não andam, né? Aqui no Brasil, quando a gente vê quantas obras públicas elas são iniciadas em um governo e depois não são terminadas, vem outro governante, ainda que seja do mesmo partido, ele também não leva adiante, porque ele quer que o nome dele esteja presente ali, né? Então tem pautas, tem jogo político, tem muita coisa acontecendo nessa troca de poderes. Aqui nós vemos essa troca que está acontecendo no mundo ali, no Oriente Médio. Agora é a Babilônia que está ascendendo, né? A Babilônia que está governando. Israel já havia sido vassalo do Egito, de Faraó Neco, agora está sendo vassalo de Nabucodonosor. Então tem uma troca abrupta, né? Os líderes estão sendo alterados também, há estrangeiros dominando sobre a nação. Então eu tenho um mundo cheio de incertezas. Daniel viu impérios desmoronarem, reis caírem, 3 impérios, né? Daniel passou por 3 impérios, e enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes, a sua trajetória, ela vai nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. Nós vemos na história de Daniel que 3 grandes reinos mundiais, eles vão passar, mas Daniel permanece em todos os 3 reinos, e ele permanece com um papel de destaque, e é um papel de destaque que só cresce, né? Não importa o rei que aparece ali, o papel de Daniel só cresce, ou seja, o rei dos reis é quem se agrada de Daniel e dá graça diante dos demais homens com respeito a Daniel, tá? Então a gente vê ali um mundo em constante transição de poder, a gente vê um mundo em conflito, um mundo em violência, um mundo hostil aos valores judaico-cristãos, e é o que a gente vive hoje, várias pautas, pautas sociais, pautas variadas, que são contrárias, frontalmente contrárias ao que Deus, a Bíblia, recomenda, né? A forma de viver que a Bíblia recomenda para nós. Devoção e testemunho público, né? A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. Seu testemunho nos mostra que a sua convicção não estava confinada ao ambiente privado. Muitos tentam fazer isso. Inclusive nas escolas, nas universidades, né, no emprego, eles vão dizer assim, olha, você e a sua religião tem que ficar em casa, tá? Aqui você não pode ser um religioso, né? Aqui, na verdade, você não tem religião, tá bom? Aqui você é praticamente um ateu, né? Aqui, isso, como fazer isso? Na verdade, como fazer isso? Quer dizer, está intrínseco, está ligado. Nós que acreditamos em Deus, como esquecer Deus de uma hora para outra? Isso é impossível, isso é impossível. Então, até muitos, né, professores que se dizem cristãos, eles vão recomendar aos seus alunos, olha, vocês venham para a sala de aula, mas aqui a gente trata de ciência, tá? Aqui a gente não trata de fé. Mas calma aí, a ciência também é um passo de fé, né, que busca uma comprovação, e inclusive a fé, ela é também comprovada, a fé, ela é uma certeza, a fé é um documento de posse, né? O cientista, antes de poder provar alguma coisa, ele simplesmente acredita que aquilo é real, e ele acredita que em um dado momento futuro, ele vai provar, ele vai ter como comprovar a sua tese, e isso é fé, é um passo de fé, tá? Para que a ciência, de fato, exista. Você vê, a crença nas teorias, né? Várias teorias que existem, as 2 principais teorias que são mais faladas, né, a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. O evolucionismo em si é um baita de um passo de fé, né, porque se acreditar que o nada absoluto foi capaz de, em algum momento, criar alguma coisa, de que a ausência total de vida foi capaz, de forma espontânea, sem qualquer ação externa, gerar vida, ou seja, a inexistência total gerou uma matéria amorfa, não pensante, e essa matéria amorfa, não pensante, conseguiu, depois de milhares de bilhões de anos, formar vida pensante, vida racional, que essa matéria, né, que veio de
todo um caos ambulante pôde criar uma ordem tão grande que nós podemos, com a ajuda da matemática e de recursos tecnológicos, fazer cálculos precisos da matemática que revelam onde um foguete vai posar, né, vai parar na órbita da Lua e vai entrar novamente na Terra. Como que isso é possível? Quer dizer, poder enviar naves saindo aqui do nosso planeta e chegar em Marte, poder levar telescópios e satélites e tudo mais, todos esses recursos com base na matemática. Então, o universo inteiro ele é ordenado de uma forma racional a tal ponto que nós compreendemos a racionalidade do universo e podemos calcular a matemática que está presente aí, né? Então, acreditar que tudo isso é obra do acaso e é uma evolução é um baita de um passo de fé, mas uma fé cega. Uma fé cega é muito, para mim, é muito mais simples acreditar que há uma mente poderosa, extraordinária, que criou todas as coisas e que Deus, inclusive, é um ser matemático, né? E nós conseguimos calcular aquilo que Deus deixou para a gente, todas as leis físicas, as leis da matemática estão aí, né? E nós apenas as identificamos, elas já estão presentes, tá bom? Muito bem. Então, a fé de Daniel é um testemunho público, é um testemunho para a vida, é um testemunho para as outras pessoas. A nossa fé não deve ser velada, não é uma fé parada, uma fé guardada, né? Não, 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 não. Nossa fé, ela se manifesta. Nós estamos em um mundo livre, na verdade, um país livre, né? Então, enquanto nós estamos em um país livre, vivamos essa liberdade. Vamos anunciar a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá? Chegando à conclusão dessa primeira aula, o livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Então, meu querido, minha querida jovem cristão, apegue-se a Deus de forma genuína, de forma verdadeira, tá? E que a sua fé não seja uma fé velada, guardada a segredo, um crente secreto, né? Um cristão, um agente secreto do reino, que ninguém nunca vai descobrir sua identidade como cristão. Não, 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 não. Que você seja uma figura que realmente manifesta, que a sua vida possa manifestar a glória de Deus e assim alcançar muitas outras pessoas para Cristo, em nome de Jesus. Espero que essa aula tenha sido bênção para você e te espero na nossa próxima aula.